Eu quero contar a história para você. A história de um homem na Alemanha. Eu não sei o nome dele, mas sei a sua história. Esse homem, ele era muito rico, um dos homens mais ricos da Alemanha. E ele gostava muito de quadros. Ele era colecionador. E ele tinha os quadros mais caros daquele país. E ele comprou aqueles quadros. E esse homem muito rico, ele não tinha esposa. Ele tinha apenas um filho. E um dia esse filho muito jovem foi chamado para a guerra. E então ele teve que ir. Em um dia, em meio a uma batalha, aquele jovem mais 19 amigos estavam guerreando. E eles ficaram cercados pelos inimigos. E aquele jovem, ele teve uma ideia. Ele falou para aqueles 19 amigos: eu vou pegar a arma, eu vou sair em direção a eles e vou sair atirando. E enquanto eu faço isso, vocês se salvam, porque se todos ficarem aqui, todos irão morrer. E assim ele fez. Ele pegou a sua metralhadora e correu em direção aos inimigos e começou a atirar. E quando os inimigos viram aquilo, começaram a fuzilar ele. E enquanto ele era morto, enquanto ele dava vida pelos seus amigos, os seus amigos fugiram. Quando esses amigos chegaram, depois acabou a guerra, eles pegaram a foto daquele jovem, a foto do alistamento, e foram de volta para a Alemanha. E lá existiam muitos pintores de esquina, como esses filmes que a gente vê. E ali eles deram aquela foto para aquele pintor e disse: por favor, nos faça um quadro dessa foto. E aquele pintor de esquina, ele começou a pintar, foi pintando. Terminou o quadro, deu para aqueles 19 jovens. E aqueles 19 jovens chegaram na casa desse homem rico. Bateram a campainha, ele abriu. E eles falaram: olha, o Senhor não nos conhece, mas nós estamos aqui hoje por causa do sacrifício do seu filho. E nada pode sarar essa dor, essa perda, mas nós queremos entregar esse quadro de presente. E aquele homem, quando pegou aquele quadro com a foto do seu filho, ele começou a chorar, a chorar e a chorar. Então os jovens foram embora. Esse senhor pegou o quadro, tirou o quadro mais valioso do lugar especial e botou a foto do seu filho. E o resto da sua vida, durante todos os dias, ele sentava em frente àquele quadro e ele começava a chorar. Um dia esse homem morreu. Só que antes de morrer ele deixou um testamento. Ele falou no testamento assim: estou fazendo isso por amor ao meu país. E eu quero que todo o meu dinheiro, toda a minha fortuna seja investida na Alemanha para que ela seja restaurada. E ele falou no seu testamento que era para fazer um leilão dos seus quadros. E então foi marcado o leilão. E todos os quadros, os melhores quadros, os mais caros da Alemanha estavam lá. Mas o leilão se iniciou com um quadro chamado O Filho. E o leiloeiro falou assim: vamos iniciar o leilão. E o primeiro quadro a ser leiloado essa noite é esse quadro, O Filho. E as pessoas que estavam ali interessadas para comprar aquele quadro falaram: não, nós não queremos esse quadro. Nós não viemos para cá por causa de uma peça vagabunda dessa. Nós queremos os melhores, os mais caros, aqueles bons que ele tem guardado aí. Nós não queremos esse. Então o leiloeiro falou: mas ele disse aqui que para que os outros fossem leiloados, era necessário que esse seja primeiro, que fosse primeiro. Então ele começou: quem dá R$1.000, por exemplo? E ninguém deu. Quem dá 800? Ninguém deu. Quem dá 600? Ninguém deu. Quem dá 500? Um gritou lá de trás: nós não queremos essa porcaria não. E assim ele foi de 300, 200, 150, até que chegou no valor mínimo, R$10. E ele falou assim: quem quer esse quadro por R$10? E de repente um velhinho lá atrás se levanta: eu quero esse. E ele foi lá, pagou os R$10. E naquele tempo o leilão você pagava e já saía com o quadro na mão. Ele recebeu o quadro e diz assim: queridos,
eu era o jardineiro desse Senhor. Eu trabalhei a minha vida inteira para Ele. E todos os dias eu vi o meu Senhor sentado de frente para esse quadro, chorando, todos os dias. E eu não sou rico, eu não tenho dinheiro, mas como baixou o preço, eu vou poder comprar, e eu vou comprar para honrar a memória do meu patrão. E ele pegou o quadro, saiu, se assentou. O leiloeiro chegou, pá, fechado, acabou. E o pessoal começou a gritar desesperado: mas como acabou, se ainda faltam todos os quadros aqui? E o leiloeiro disse: segundo o testamento do Senhor fulano, ele disse que aquele que quisesse o quadro, o filho, teria tudo. Então todos os quadros são desse jardineiro, porque aquele que quer o filho, ele tem tudo. Glória a Deus. E esse é o objetivo dessa conferência. Como eu falei para você, eu não sou bom de mensagem, não sei qual é a do Espírito Santo. Quando o pastor falou esse tema, eu já pensei logo: vixe, esse ano eu estou fora. Mas por quê? Não vá se escandalizar nem vá embora. Mas quando ele falou sobre desejar aquele que vem, eu sou muito 880, eu sempre fui assim. Eu comecei a imaginar: cara, eu não desejo Jesus dessa forma. Eu não amo Jesus a esse ponto. Eu não desejo o Filho acima de todas as coisas. Claro, eu estou com o Senhor, estou nessa caminhada. Amo Ele, aquele amor filhos, mas eu tenho um entendimento e uma revelação dentro de mim que ainda não é tudo, mas que um dia eu vou chegar lá. Então quando o pastor trouxe isso, eu já me anulei e fiquei de boa. E um dia visitando a casa da minha mãe, nós conversando, ela conversa muito comigo. Ela falou o texto, Mateus 24, capítulo 14. E o Espírito Santo falou aquilo para mim, eu também. O Espírito Santo falou assim: essa é a mensagem. Eu falei assim: não tem como ser eu. Também descansei, como falei para vocês. E o pastor então veio e me falou: é você, cara. Eu desci da minha sala e falei assim: o senhor tem certeza que foi Deus que falou? Porque não dá para compreender como um Deus tão grande, que sabe de todas as coisas, coloca para ministrar aqui alguém que não ama o seu filho com tudo que tem ainda. Eu sou doido por Jesus. Eu amo aquilo que Ele fez na minha vida, mas eu sei que eu posso dar muito mais. E eu não cheguei perto ainda. E eu comecei a entender, e eu imagino nas minhas conversas com Jesus, Ele falando assim: é você, justamente porque o tema da conferência é correndo na contramão. Eu quero iniciar correndo na contramão. Eu quero colocar alguém que não me ame muito para pregar. Então é você. E eu comecei a trabalhar nisso, e comecei a pensar aquilo que Deus queria compartilhar. E quando a gente fala sobre desejar, a gente vem e pensa muitas coisas de como expressar Jesus nesse lugar. Porque eu entendo que uma conferência, ela não é simplesmente um lugar onde há uma reunião de pessoas, mas é um lugar onde propósitos estão unidos para serem despertados. Então eu entendo que é uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje, liberando algo para você. Então eu vim para cá com muito temor, e sei que todos que vão vir aqui vão estar com muito temor. Mas foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Eu: Senhor, será que o Senhor não quer algo mais bonito, algo mais romântico? E Jesus falou comigo no quintal de uma casa. Ele disse: Júnior, João Batista não foi romântico. Ele apenas falou: arrependa-se e virá alguém que é maior do que eu. Você só precisa dizer isso: arrependa-se e virá alguém maior do que você. E o nosso texto usado para essa noite, para aquilo que Deus vai falar aos nossos corações, é justamente esse, Mateus 24, 14. E eu quero ler para você. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, vírgula, então virá o fim. Esse termo usado, então virá o fim, no grego significa telos. No grego é telos, e isso significa meta
conclusão, objetivo, realização. Então não tem nada a ver com o fim do mundo, mas com a volta de Jesus. Eu sei que quando a gente lê esse texto, a gente pensa, então virá o fim, vai vir algo, fogo vai descer, nós vamos subir. Mas Mateus, quando escreveu isso, ele escreveu nesse sentido, na palavra telos, como se a meta fosse alcançada, como se algo fosse concluído, o objetivo realizado. E eu pergunto para você, qual é o maior objetivo do Evangelho? É trazer o Filho de Deus, é ministrar o Filho de Deus, é falar de Jesus. Então Mateus estava falando, quando este Evangelho do Reino for pregado, Jesus então voltará. Só que eu não quero falar hoje sobre missões. Eu sei que isso é o que queima mais no coração de Deus, mas eu quero centralizar o Filho de Deus nesse versículo. E lendo esse texto, a gente entende que para Jesus voltar, esse Evangelho, ele precisa ser pregado, ele precisa ser anunciado. E eu só posso pregar, e eu só posso anunciar aquilo que faz parte de mim, aquilo que é uma verdade na minha vida. Eu lembro a história de um garoto, que um dia caminhando com o seu discípulo falou, eu gosto muito de ouvir você falar de Jesus, porque quando você fala, eu consigo ver verdade, eu consigo olhar para você e fico impulsionado a viver isso. Então, para que esse Jesus volte, para que esse significado desejando seja uma realidade, precisa ser anunciado, e precisa ser vivido por aqueles que anunciam. A Jocum, ela tem um tema muito interessante. Ela fala sobre conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E um dia eu ouvi a pastora Tânia pregar, foi minha pastora na África, ela disse assim, a minha maior mensagem, a maior mensagem que o cristão pode ter, é a sua vida. Porque quando as pessoas olharem para a sua vida, ela precisa olhar para você e ver Jesus. Então, quando Mateus fala, este Evangelho do Reino, que Evangelho é esse que precisa ser pregado para todas as nações? Que mensagem é essa? A mensagem nada mais é do que amar Jesus, conhecer Jesus e desejar Jesus acima de todas as coisas. Essa é a mensagem do reino de Deus. Essa é a mensagem, esse é o Evangelho. É conhecer Jesus, é amar Jesus, é desejar Jesus. Essa é a minha função e a sua função. Um dia Jesus, cercado pelos fariseus, eles questionaram Jesus, aonde está o reino dos céus? Lucas 17, 20 e 21. E Jesus falou para eles, olha, o reino dos céus, ele não está ali, nem ali, nem ali. O reino dos céus, ele está dentro de cada um de nós. Jesus estava dizendo que o reino dos céus não era coisas, não era lugares, não era manifestações. Isso acompanha, esses são sinais, mas esse não é o reino dos céus. Jesus falou que o reino dos céus é o que estava dentro de nós, porque eu entendo que ele estava querendo dizer algo para os fariseus, olha, o reino dos céus não é isso que vocês veem externamente, mas o reino dos céus é quando uma pessoa dentro do seu coração tem apenas um rei, e esse rei sou eu. Isso é o reino dos céus. Isso é o reino dos céus. É por isso que o meu Jesus, ele não está preocupado com as luzes, com esse lugar, com o som. Ele está preocupado é se o reino dos céus está aqui dentro. É se o seu coração existe apenas um rei que é dono e um rei que governa. Então a mensagem do reino é simplesmente essa, é amá-lo acima de todas as coisas. E a Bíblia diz, Jesus falou isso, que a boca ela sempre vai falar daquilo que o coração está cheio. Então se o meu coração está cheio de Jesus, é essa fonte que vai jorrar para fora. É esse Jesus que vai ser manifestado para fora. É esse Jesus que vai ser a minha realidade. Mas se a gente lê esse texto e vê, quando esse Evangelho do reino for pregado, nos dá a entender, ou pelo menos me dá a entender, que existiria um outro Evangelho. Que existiria um outro Evangelho que seria anunciado e vivido. Um outro Evangelho, aonde Jesus não fosse o rei, e aonde Jesus não fosse o centro de todas as coisas.
se nós pararmos para analisar, se nós pararmos para pensar, essa tem sido a realidade desse tempo. Infelizmente, eu não estou querendo criar uma nova ideia aqui, mas raciocina comigo. Se nós pararmos para analisar, hoje em dia temos o Evangelho de Cristo, onde Ele é tudo, onde Ele é o centro, onde Ele é desejado, onde Ele é amado. Mas temos um Evangelho onde muitos vivem, e Ele não é o rei, Ele não é o centro de tudo. Tem muitas pessoas vindo para a igreja, sem entender, sem saber, que o rei precisa estar reinando aqui dentro. Infelizmente tem muita gente servindo e muita gente fazendo coisas para Deus, sem ter a revelação do que é o reino de Deus, do que é ter Jesus como o rei, como o centro de todas as coisas. Você deve estar pensando, mas como assim, pastor Júnior? Atos capítulo 16, estava lá um missionário Paulo, apóstolo Paulo, apaixonado, incendiado, querendo pregar o evangelho em todo lugar, e ele estava desejando ir para Frígia e Galácia, se eu não me engano, é esse o nome. E ali o Espírito Santo impedia de eles pregarem naquele lugar, porque não era a vontade do Espírito Santo, não era a totalidade para aquele tempo, para aquele momento. E um dia Paulo dorme e tem uma visão de um homem da Macedônia: vem para a Macedônia, vem nos ajudar. E então Paulo compreende que a vontade de Deus não era Galácia, não era Frígia, mas era a Macedônia. E então ele foi. Por que eu estou contando essa história de Atos? Porque tem muita gente fazendo muitas coisas boas, corretas, mas que não é a totalidade da vontade de Deus. E isso é preocupante, porque se Ele vai vir, se o desejado das nações virá, quando este evangelho for anunciado, então esse falso evangelho, esse mentiroso evangelho, aonde Jesus não é o centro, ele precisa ser aniquilado no meio de nós. Ele precisa ser aniquilado no meio da nossa geração. Ele precisa acabar no meio da nossa geração, para que Jesus seja uma realidade. E eu quero passear com você na Bíblia. Eu quero passear com você no livro do profeta Ageu. Você não precisa abrir lá, mas está tudo escrito lá. E depois você confere. O livro do profeta Ageu conta a história de quando o povo de Israel estava sendo restaurado ali, depois de ter sido invadido pela Babilônia. E ali aquele povo, eles começam a ter um desejo de gratidão no seu coração. E começam a trabalhar, eles se juntam e começam a trabalhar para restaurar o templo do Senhor. E ali eles começam, cada um fazendo sua parte, pegando a melhor prata, o melhor ouro, o melhor tijolo, a melhor madeira. Só que no meio dessa caminhada, eles começam a sofrer algumas influências externas. Aquilo que está fora começa a influenciar aquilo que eles estão fazendo. Por causa das perseguições, o povo deixa de reconstruir o templo e começa a viver conforme a sua vontade. E o profeta, ele profetiza indignado: como vocês deixam de fazer a obra, como vocês deixam de dar o seu melhor para o templo, para a casa do Senhor, e pega tudo que é bom, tudo que é caro e investe nas suas coisas. Como vocês podem fazer isso? E ali o povo se desperta, se arrepende. Mas por que Ageu? Por que essa palavra? Porque, como eu tenho falado, esse falso evangelho. Tem pessoas que conhecem esse Jesus, que saem do exílio, da escravidão, do inferno, e vem apaixonado, vem agradecido, e quer dar o seu melhor para Ele, e está ali dentro todos os dias, sabe, vivendo com Ele, na intimidade, buscando, servindo pessoas, manifestando esse Rei Jesus, vivendo na intimidade. Mas assim como aconteceu com a galera do tempo de Ageu, às vezes acontece com a galera do nosso tempo. As influências externas, as perseguições, as dificuldades, elas começam a nos tirar do rumo da presença de Deus. Ela nos tira do verdadeiro evangelho e nos leva para um evangelho fácil, um evangelho onde eu não preciso dar o meu melhor para Jesus, um evangelho onde eu não preciso me entregar na totalidade para Jesus, um evangelho onde eu vou para a igreja, eu vou para a célula, eu vou para o culto de oração, e isso basta para mim. Porque as influências externas, elas começam a tirar aquilo que é principal, que é o Rei, do centro do nosso coração.
Talvez aqui para o povo de Ageu era guerra, era perseguição, eu não sei. Mas o que tem tirado você da presença de Deus? O que tem tirado você o que tem retirado os teus olhos de olhar exclusivamente para Jesus? Qual é a influência externa? Eu estava sendo muito legal na Aliança Tinha esses dias, esse ano, pregando: não, você vem para Deus, Jesus te ama e faz isso. Você vai, não precisa, vai estudar. Você que nasceu para estudar, você que não nasceu, vai fazer a obra de Deus. Eu estava falando muitas coisas tipo assim: não, fique, não precisa amar com a totalidade. Não que eu estava pregando dessa forma, mas eu estava dizendo para eles: dá para você conciliar as coisas. E um dia o Espírito Santo falou para mim assim: cara, você não pode pregar assim. Você não pode pregar para eles com medo daquilo que os pais deles vão falar ao seu respeito. Você não pode ficar com medo daquilo que vão falar ao seu respeito. Se os filhos chegarem nas suas casas e disserem: pai, eu queria ser médico, mas hoje eu não quero mais ser médico, eu quero esse reino dentro de mim, eu quero servir esse rei. E Jesus começou a falar isso comigo. Então nessa noite eu não quero alisar você. Eu sei que aqui tem empresários, sei que aqui tem pessoas que fazem faculdade, pessoas que têm o seu emprego ideal, mas essa noite eu quero te desafiar a dar lugar para o rei no seu coração. Eu quero te desafiar a jogar aquilo que é externo para fora e colocar o Rei Jesus no seu coração. Porque assim como na geração de Ageu não houve uma manifestação da presença de Jesus, não foi uma realidade. Se a nossa igreja continuar vivendo esse evangelho, onde nós somos mais influenciados por aquilo que está fora do que aquilo que está dentro, corre um grande risco de nós perdermos a presença dele em nossas vidas. Porque aí, quando nós pensamos em perder a presença, quando nós pensamos em sair da presença de Deus, a gente logo associa aqueles que estão fora, que estão desviados. Mas todas as vezes que algo externo influencia no meu coração mais do que a presença do rei, cara, eu estou desviado. Eu estou desviado. E a nossa geração não pode ser uma geração que vive dois evangelhos, cara. A nossa geração não pode ser uma geração meio termo. Nós temos recebido muito da parte de Deus. Nós temos conhecido Jesus de uma forma como nós nunca conhecemos antes. Jesus tem usado homens, mulheres, tem liberado canções, palavras, revelando, sabe, a si mesmo para nós. Mas a nossa geração não pode ser uma geração que tem muito dele, mas que é mais influenciado por aquilo que está fora. Tem uma geração que está fazendo escolhas para a sua vida. Escute isso. Tem uma geração que está fazendo escolhas, projetos baseado na influência de fora, mais do que a influência do reino, que é Jesus. E isso não é o evangelho do reino. Isso não é Jesus. E nós não fomos chamados para isso. Eu sei que você saiu da sua cidade, você daqui de Imperatriz saiu da sua casa e pensou: é a conferência, vamos lá. Mas a minha intenção essa noite não é que você saia daqui dando carambolata, pulando de um pé só. A minha intenção não é essa. Eu quero que você saia daqui hoje arrependido, como eu sou um cara arrependido. Como todos os dias eu me levanto, me enxergo e me olho: Senhor Jesus, eu ainda não estou dando o meu melhor, mas estou caminhando em direção a isso. E eu pergunto para você, geração: o que está fora? Qual a influência de fora que tem roubado o lugar dele na sua vida? Será se é esse seu sonho? Será se é esse seu relacionamento? Será se é esse seu ministério? O que tem roubado? O que tem tirado? Porque se Deus olhou para Ageu e falou para Ageu: Ageu, diga para esse povo que eles estão me deixando por causa das influências externas. Se Deus fez isso com Ageu, será se Ele não pode fazer com a nossa geração? Será se Ele não pode levantar os seus profetas e dizer: geração, pare de adorar o que está fora e adore o Filho de Deus? Será se um Ageu não pode se levantar? Nós somos chamados para dar tudo. Nós somos chamados para tudo. Emprego, faculdade, relacionamento vem em segundo plano.
O nosso tudo é esse reino, o nosso tudo é essa mensagem, e essa mensagem é Jesus. Isso é o nosso tudo. As nossas escolhas têm que ser baseadas nisso. O seu relacionamento, a pessoa que você vai casar, tem que ser baseada nisso. A sua faculdade tem que ser baseada nisso. Jesus precisa ser o centro de tudo. A gente não pode ser essa geração acomodada, que come, que bebe, que recebe aos domingos e sábados, mas que quando chega a segunda-feira, prefere o que está fora, prefere o que está no mundo. Não é por isso que eu tenho clamado. Eu tenho pedido que a minha geração seja a geração do avivamento, a geração onde Deus vai completar a sua boa obra, a geração onde Jesus irá realmente ser manifestado. Mas infelizmente, existe esse outro evangelho, aonde eu posso negociar, aonde eu posso ter duas coisas. Cara, esse não é o evangelho do reino. Com ele, ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Porque quando ele atravessou a vida dos discípulos, no livro de Lucas fala, e quando Jesus os chamou, eles deixaram tudo. Ou é tudo ou é nada. 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 Essa não é a geração que vai negociar. Essa é a geração que vai andar de braços dados com o Cordeiro de Deus. Essa é a minha geração. Essa é a minha geração. Mas esse evangelho é mentiroso, cara. Esse evangelho que tem sido anunciado, ele tem estragado os sonhos de Deus. Ele tem estragado os propósitos. Esse falso evangelho. Outra coisa que esse falso evangelho faz, ele tem feito com que muitas pessoas se prostituem com aquilo que receberam do Cordeiro. Esse falso evangelho da atualidade, cara, ele tem feito isso. Ele tem feito muita gente se prostituir. Muita gente que recebe os dons do Filho e se apaixonam pelos dons e não pelo Filho. Misericórdia, cara. Infelizmente tem acontecido isso. E esse não é o evangelho do reino, aquele que vai trazer o Filho de volta. Esse não é. Ezequiel capítulo 16, versículo 8 ao 15, eu vou ler para você. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água, eu a lavei, limpei o seu sangue e a perfumei. Coloquei um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro, pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel, azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama se espalhou entre as nações por causa da sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua beleza. Palavra do Senhor. Mas você confiou em sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Essa palavra é muito forte, mas infelizmente isso tem sido uma realidade. Eu quero viajar com você no livro de Esther, para respaldar isso que eu estou falando. Eu sei que quando falamos de Esther, você já pensa Assuero, Esther e tal. Mas eu quero um personagem hoje.
Vasti, ela é a personagem escolhida para essa noite. Sabe por quê? Porque Vasti se prostituiu com a beleza. Ela se prostituiu com aquilo que ela conseguiu por causa do rei. O nome Assuero significa leão rei, herói entre dominadores. E eu pergunto para você, quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Quem nos livrou do domínio de Satanás? Jesus. Vasti significa beleza em comum. E o que nos fala Ezequiel 16? De uma mulher que estava dominada pelas trevas, que estava perdida, mas que um dia o rei a encontrou, mudou a sua história, restaurou, curou as suas feridas e lhe deu uma identidade, lhe pôs beleza. Infelizmente, a minha geração está vivendo esse evangelho, cara. Um evangelho onde o rei me toma em seus braços, aonde o Filho de Deus me livra dos dominadores. E depois que eu estou sarado e curado, eu pego os seus dons, eu pego a sua beleza, e isso se torna mais importante na minha vida. Sabe por quê? Porque no livro de Esther, Assuero estava fazendo uma grande festa, e você sabe disso. Eu até estava pensando, eu acho que eu não vou pregar nada que você nunca ouviu. Assuero, ele estava realizando uma grande festa, e ele falou assim: cara, eu quero chamar a minha rainha mais bela de todas as nações. E a história você sabe, Vasti não foi na presença do rei, porque era bela. Aquilo que ela conseguiu, por causa do rei, tirou o rei do seu coração. Tem uma geração se prostituindo, tem uma geração negociando. Eu sei que tem muitos ministérios aí embaixo, eu sei que tem muitas pessoas com vários projetos, mas você precisa entender que esse evangelho não pode ser uma realidade na sua vida. O que precisa ser é a presença do rei. Infelizmente hoje tem ministros, pregadores, pessoas que estão valorizando mais a beleza, mais o tesouro, do que a presença do rei. E quando isso acontece, nós estamos desviados do evangelho do reino de Deus. Nós estamos desviados da presença de Jesus. Tem uma geração que vem desesperada, ferida, que ninguém quer. E assim como Deus, assim como Vasti foi abraçada, muitos são abraçados e têm negociado. Muitos têm planejado e têm amado mais isso do que o rei. E o que mais a gente vê hoje são pessoas cobrando cachês caros, absurdos, para liberar aquilo que Deus entregou para a sua vida. O que mais a gente vê são músicos, artistas, pregadores se corrompendo, porque se esqueceram daquele dia em que estavam jogadas, e a única pessoa que se dispôs a restaurar elas foi o rei. E eu vou pegar pesado mesmo, porque eu falei para Jesus: Jesus, eu não quero mais palavrazinha só para sábado à tarde, eu quero palavra para uma nação. E essa é a palavra para a minha nação, porque eu sei que você vai em lugares que eu não vou. Eu sei que essa mensagem vai em lugares que eu não vou. E esse é o recado que eu quero dar. Esses que estão se prostituindo com aquilo que o rei deu, cara, estão perdendo aquilo que é mais importante, que é a sua presença. Sabe por quê? Porque quando Vasti teve essa atitude, o rei Assuero ficou indignado, e ele chamou seus conselheiros, e ele perguntou para os conselheiros: o que eu devo fazer? Cara, e eles falam algo muito doido. Eles dizem assim, está no versículo 19 do capítulo 1. Eles falam: tire Vasti da sua presença. Tire Vasti da sua presença. Quando eu me torno uma prostituta, quando eu vivo esse evangelho prostituído, eu perco a presença, cara. Eu perco a presença, eu saio da presença. É por isso que tem muita gente morrendo. É por isso que tem muita gente se afogando. É por isso que tem muita gente usando esse falso evangelho e levando pessoas para distante do rei. E a minha geração não pode ser assim.
Eu não sei qual é o seu dom, eu não sei para que Jesus te chamou e te selou, mas eu quero te dizer que o que deve ser mais importante no seu ministério é o rei, é o rei, é o rei, é o rei, é a presença do rei. É a presença do rei. As prostitutas vão ficar de fora. E quando falamos sobre prostituta, nós pensamos, aquelas pessoas que estão na rua. Não, existe uma igreja corrompida, que vive esse falso evangelho, onde Jesus não é o principal, onde Ele não é o centro. E esse não é o evangelho do reino. Esse não é a mensagem que Mateus estava querendo dizer. E nós precisamos sair desse lugar entendendo isso. Nós não podemos sair daqui, voltar para nossa casa e viver uma realidade normal e ser mais um daqueles que tem valorizado as coisas de fora mais do que aquilo que está dentro, que é Ele. Nós não podemos ser uma geração que se aproveita dos dons, dos locais aonde Ele nos coloca, mais do que a sua presença. Você está entendendo isso? Esse é o desespero de Jesus. Eu poderia dizer para você, João 3,16, Jesus chamou de uma tal, ou Deus chamou de uma tal forma que deu seu único filho. Eu poderia falar, sabe, Jesus te ama, Jesus aquilo, Jesus isso. Mas Jesus ministrou ao meu coração, meu filho, eu não quero que você fique enchendo linguiça para mim, cara. Eu quero que você desperte para eles voltarem para mim. Eu quero que você diga para os prostitutos pararem de se prostituir e voltarem para mim. Eu quero que você diga para aqueles que estão sendo influenciados por aquilo que está fora, voltarem para mim. É isso que eu quero que você faça. Essa é a sua mensagem. Se eu como pastor fico triste quando alguém sai, quando alguém deixa a presença de Deus, imagine esse Jesus que conhece a tua história. Imagine esse Jesus que te visitou quando ninguém te visitou. Imagine esse Jesus. Se eu me sinto assim, que sou limitado, imagine Ele. Mas infelizmente é isso. Eu não posso desejá-lo se eu não tiver essa revelação. Eu não posso desejar. E eu falo isso para você porque um dia eu era assim. Deus me pegou, me tirou e me deu promessas, me disse que ia me levantar. E o meu relacionamento foi baseado nisso. Até que um dia eu me toquei e percebi que se eu não mudasse, eu ia ser mais uma prostituta nessa geração. Porque o mais importante é a presença. Sempre será a presença dEle. Sempre será a presença dEle. É tempo de nós voltarmos para esse evangelho verdadeiro. É tempo de voltarmos para as veredas antigas. Esse é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo. Os nossos filhos, eles não podem suar um suor que é direito nosso. Eles precisam apenas colher aquilo que nós vamos pagar um preço. Os nossos filhos não podem crescer e ver uma geração se prostituindo por causa dos dons de Deus, não. Os nossos filhos têm que olhar para nós e dizer: meu pai, eu me espelho em você, minha mãe, eu me espelho em você, porque você vive o evangelho do reino de Deus. É para isso que nós temos que nos levantar. Essa é a vontade dEle para mim e para as nossas vidas. Mas esse evangelho é mau, cara. Esse evangelho é mau. Existe um evangelho que é contrário a esse evangelho de Jesus. Esse evangelho é quando a vontade dEle é contra aquilo que eu desejo e eu não quero. No livro de Jonas, conta a história desse homem de Deus. E o que mais a gente fica gravado na nossa mente quando nós lemos isso é sobre a baleia, que ele foi engolido, e missões que ele deve pregar. Mas um dia Jesus falou comigo algo interessante. Ele falou assim: Júnior, existe uma geração igual a de Jonas, cara. Senhor, uma geração missionária? Não, uma geração que quando é contrariada decide fugir da minha presença. Mas por que, Senhor?
E o Espírito Santo foi me levando, me conduzindo, e falou assim: Júnior, Jonas, ele não apareceu apenas no livro de Jonas. Jonas era um homem de Deus, era um profeta. Ele caminhava comigo, ele tinha intimidade comigo. E isso é tão real, que em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, confirma. Jonas viveu no tempo do rei Jeroboão II. E um dia ele profetizou que os relacionamentos seriam restaurados ao redor de Israel. E isso aconteceu. Então Deus começou a me mostrar: olha, Júnior, Jonas, ele não apareceu só aqui no livro de Jonas. Ele já caminhava comigo. Ele era o meu profeta, ele era o meu escolhido. Ou seja, Júnior, ele ia todos os domingos e todos os sábados para a igreja. E ele participava até de célula. Mas um dia eu falei algo para Jonas que ele não queria. Um dia eu disse para Jonas: Jonas, faça algo. E ele não quis fazer. No dia que eu falei para Jonas: Jonas, vai e profetize que Israel será restaurada, Jonas foi. Porque era favorável para ele, era o povo dele. Porque era bom para ele, por isso ele foi. Mas no dia que Deus falou para ele: Jonas, vai e profetiza para Nínive se arrepender, Jonas não foi. Jonas não fez a vontade de Deus. Ele decidiu fugir. E é tão interessante que esse é o capítulo 3, conta a história que ele vai lá, foge, indignado com Deus. Eu não sei se você já se perguntou isso, mas eu me perguntei: por que Jonas fez isso? E o Espírito Santo foi me falando assim: ele fez isso porque Nínive era um povo, o povo ninivita era um povo muito violento. Eles matavam, cortavam a cabeça, empilhavam cabeças, enfiavam estacas no corpo das pessoas mortas. E eles eram inimigos de Israel. Por isso Jonas se indignou, porque ele não compreendia como Deus queria restaurar uma nação ruim, inimiga da sua nação, e ele não restaurava Israel. E aí é que entra aquela parte de Isaías, capítulo 55. Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como você age. Eles são mais altos. Só que Jonas, ele não compreendia isso. E como ele não compreendia, ele fugiu. E às vezes é isso que tem acontecido no meio da minha geração. A minha geração é profeta, a minha geração é homem e mulher de Deus para andar com ele, enquanto ele usa para aquilo que é favorável a mim, a pessoa. Mas no dia que ele pede algo que é contrário à minha vontade, eu decido sair. Tem muitas coisas que Jesus tem pedido para você. Tem muitas coisas que Jesus tem falado para você. Tem muitas coisas que Jesus tem dito para você: abre mão disso. Abre mão desse relacionamento. Abre mão desse emprego. Abre mão disso, porque isso atrapalha de você e eu vivemos a totalidade, a plenitude. Mas sabe o que é que acontece com a minha geração? Quando a minha geração não recebe aquilo que ela deseja, ela deixa o meu Jesus. Ela abandona o meu Jesus. Ela não quer mais caminhar com o meu Jesus. E quando a gente vê a baleia no livro de Jonas, a gente pensa: uau, Deus quer castigar Jonas. Não. Quando Jonas vai para dentro da baleia, ele começa a clamar pela presença de Deus. Ele começa a se perguntar: Senhor, será se um dia eu voltarei a habitar no teu santo templo? Era como se Deus estivesse falando para Jonas: Jonas, é essa presença que você está negociando. É isso que o povo ninivita não tem. E nós valorizamos mais coisas, pessoas, lugares do que essa presença. Talvez eu não seja o homem que mais ame Jesus na face da terra. Talvez eu não seja. Mas eu me esforço para ser o mais obediente. O mais obediente. Eu não sou o melhor, eu tenho certeza disso. Mas me esforço para ser o mais obediente. E é isso que a minha geração não quer. E nós cantamos Maranata, nós cantamos sou teu sacrifício, sou isso, sou aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas quando ele fala para ele assim: vem, fica comigo, deixa isso aí, fica comigo, caminha comigo.
Assim como Jonas, nós fugimos. Porque a gente imagina, meu Deus, como é que Jonas ouvia Deus falando, ele sai da presença de Deus? Eu quero dizer para você que todos os dias você vê Jesus clamando aqui, e tem muita gente saindo da sua presença. Eu quero dizer que Ele está falando aqui, ó. Assim como Deus falava com Jonas, Jesus fala com você através da palavra. E tem muita gente saindo, porque não lhe convém, porque não é bom, porque não é prazeroso. Eu vou dizer algo para você: pessoas assim não vivem o evangelho do tudo. Pessoas que negociam a presença do rei, quando esses momentos chegam, elas não vivem o evangelho do tudo, elas não vivem o evangelho do reino, elas não vivem com o rei Jesus. Sabe, eu vi uma frase um dia do homem de Deus, ele falou assim, que nós possamos viver de uma forma onde os anjos tenham que falar ao nosso respeito. E aquilo ficou na minha cabeça, e eu fico falando isso direto. Vamos viver, vamos adorar, vamos fazer algo de uma forma tão extraordinária que quando os anjos olharem para nós, eles irão dizer: uau! E será se a minha geração é essa? Será se você é essa pessoa? Ou será se a minha geração é a geração desse falso evangelho? Mais um que foi contrariado e deixou a presença do rei. Mais um que um dia fez uma aliança, está abandonando a aliança do rei. Mais um. Essa não é a vontade de Jesus para mim e para você. Não é isso que Ele quer para mim e para você. Ele nos quer para a totalidade. Um dia, em uma das orações do pastor Ricardo, pela conferência, café da manhã, 6 horas da manhã, um negócio difícil para acordar, mas eu fui, e ele começou a falar do áudio dos homens, dos heróis da fé, e eu comecei a escutar também, e eu comecei: por que com eles? Por que você não faz aqui? O que eles têm que nós não temos? Por que não faz? O que está faltando? Eu me jogo aqui, eu vou para o banheiro quase todo dia, oro lá, canto para você com a minha voz feia, por que algo não acontece? E ele falou para mim assim: sabe por que algumas coisas não acontecem, cara? É porque esses caras, eles nunca buscaram ser reconhecidos como heróis da fé. Eles só queriam a presença. Eles só queriam a presença. Eles não queriam ter livros, eles não queriam ser conhecidos, eles não estavam preocupados em marcar a história, eles estavam preocupados com a presença. Eles estavam preocupados com a presença, e por causa da presença, mesmo quando algo era contrário à sua vontade, eles preferiam a presença. E eu perguntando: Jesus, imagine aí se tivesse 2 Joe Wesley. Aí ele: imagine aí o que eu não faria. Imagine aí se tivesse 2 Martim Lutero. Imagine aí o que eu não faria. E eu vendo a galera um dia desse, o pastor postou um negócio do Joe Wesley, e o pastor Lucas falou assim: as chamas tirado da casa incendiada. Aí quase que eu botei lá embaixo: eu sou o Júnior Bandeira, as chamas tirado das chamas do inferno, e estou aqui. E você precisa ser essa chama. Esses homens viveram algo extraordinário, algo que me dá inveja. Gospel, claro. Porque o mais importante era a presença. O mais importante era a presença. Não importava se eles seriam aprovados por homens, não importava se eles ficariam marcados na história. O que importava era a presença. Tinha homens que oravam, tinha homens que buscavam. Teve homens que passaram 12 anos na cadeia, presos, sem ver a sua família, seus filhos, porque mais importante era a presença. Aí eu pergunto para você: se existe um padrão desse no céu, como nós podemos viver esse falso evangelho? Se existe um padrão desse que subiu até os céus, aonde o Filho de Deus era desejado, como a minha geração pode se contentar com esse falso evangelho? Aonde o rei não é o centro de todas as coisas, aonde o rei não é tudo. Porque se existe um padrão, nós precisamos chegar lá. Nós precisamos chegar lá. A nossa geração está muito mal acostumada, está aceitando pouca coisa. Eu vou dizer algo para vocês aqui.
Na hora que eu comecei a pular aqui, eu fiquei, meu Deus, por que esse povo não sai correndo? Por que esse povo não sobe ali? Por que esse povo não faz algo? Claro, cada um adora do jeito, mas eu fiquei, meu Deus, por que não vem para frente? Por que não pega a caixa de som, joga para cima? Por que algo não acontece aqui? Aí que me vem a ideia, Júnior, imagine se eu tivesse 2 Joe Wesley, cara. Imagine se eu tivesse 2 mulheres do fluxo de sangue, que no meio de uma multidão consegue me tocar de uma forma diferente. Imagina se eu tivesse isso aqui hoje. É isso que o Rei quer. Ele quer que esse tema seja uma realidade na nossa vida. Ele quer que nós vivamos em direção a esse Evangelho. É para isso que Ele tem nos chamado. Gênesis capítulo 35. Se puder me dar uma águazinha, eu acho bom demais. Gênesis capítulo 35. Ele inicia assim: Deus falando para Jacó: Jacó, volte para Betel. Volte para Betel. E eu fiquei perguntando, mas por que ele mandou ele voltar? Se mandou voltar, é porque saiu. E o Espírito Santo, que é lindo, gostoso, cheiroso, falou assim: vai para Gênesis capítulo 28. E a gente vai lá. Em Gênesis capítulo 28, é a primeira vez onde Jacó tem um encontro com Deus. Onde ele deita com a cabeça na pedra. E ali ele é visitado por Deus. E ali ele se entrega para Deus. Ele fala: a partir de hoje o meu assunto é Jesus. E ali ele fez um voto, ele foi marcado. Só que depois de Gênesis 28, Jacó fugiu, foi para a casa de Labão. Viveu, cresceu, casou, multiplicou. Ficou muito rico. Teve tudo que um homem daquela época queria. E muitas vezes nós temos isso, muitas vezes acontece isso. Nós somos encontrados em Gênesis 28. Somos marcados. E ali nós dizemos: a partir de hoje o meu assunto é Jesus. Mas o tempo vai passando, os dias vão passando, coisas vão acontecendo. Algo na minha vida vai sendo alterado. E às vezes é preciso que Jesus bata na nossa porta e diga: fulano, volte para Betel. Volte para Betel. Volte para Betel. Tem muita gente que saiu desse verdadeiro evangelho chamado Jesus, Filho de Deus. Tem muita gente que saiu desse local onde foi marcado, onde foi encontrado, chamado Betel. E essa noite é noite de voltar para esse lugar. E é tão interessante que no capítulo 35, quando Jacó se toca, meu Deus, eu preciso desejar aquele que vem. Ele pega tudo da família dele, todos os ídolos, toda a idolatria, e ele fala: acaba com isso aqui agora em nome de Jesus. E eles derrubam todos os ídolos e altares. Ele faz a família dele se arrepender, prega o evangelho todinho, todo mundo se converte. E ele volta novamente para Betel. Ele destrói aquele altar antigo do falso evangelho. E ali ele levanta o novo altar do evangelho, onde Cristo é o centro de todas as coisas. Essa noite, cara, é noite de voltar para Betel. Essa noite é noite de derrubar os altares antigos, a idolatria. Eu não sei qual é a idolatria no seu coração. Eu não sei qual é a influência externa que está te tirando o foco. Eu não sei qual é a coisa que está fazendo com que você se prostitua e esqueça do Rei. Eu não sei o que foi que Jesus te pediu, que você não quis, e você decidiu sair da presença dele. Eu não sei, mas eu quero dizer para você que Ele está dizendo hoje: volta para Betel. Volta para o lugar aonde a gente se encontrou pela primeira vez. Volta para esse lugar. Esse é o dia, essa é a noite de voltar para esse lugar, de viver intensamente dessa forma. O lugar onde nós nos encontramos, o lugar onde nós somos tocados, marcados, aonde nada mais importava. Esses 4 dias aqui é Betel.
é Betel para mim e para você. E desejar é amá-lo com todas as forças, com todo entendimento, com todo o coração. Desejar é isso. Sabe, um dia o Espírito Santo, lindo, gostoso, cheiroso, falou comigo assim: olha o que é desejar. 2 Samuel, sei nem onde é que está na Bíblia. Está lá, você vai ver lá. Um dia, o rei Davi, me dá água, menino, eu estou com sede. O rei Davi estava desejando água igual eu estou desejando, assim, ó. E ele falou assim: ah, quem me dera beber daquela água de Belém. Um simples desejo. Nesse tempo ele estava vivendo na caverna de Adulão, com todo tipo de pessoa que estava seguindo ele. Pessoas que entenderam que aquele rei era um rei a se seguir. E eu quero que você entenda essa simbologia. O rei Davi, ele pegou todos aqueles que a sociedade rejeitava e abraçou, limpou, sarou, curou, passou o escabim. Só que aqui na história de Davi aconteceu algo que não aconteceu com Esther. Aqui aconteceu algo de acordo com o verdadeiro evangelho do rei. O rei disse: ah, quem me dera beber uma garrafinha daquela água de Belém. Sabe o que aconteceu? 3 valentes escutaram esse desejo. 3 valentes escutaram esse desejo. E sabe o que aconteceu? Eles caminharam em direção ao exército filisteu. E eu comecei a viajar na maionese. Uau! Se eles estavam ali, Saul perseguindo de um lado, os filisteus do outro lado, só a escolha da sociedade com o rei. Mas Davi desejou um pouquinho de água. E eu imagino que aqueles homens ali, eles eram casados, tinha mulher e filho. Eu imagino eles olhando para os filhos, para a esposa e olhando para o rei Davi. E eu imagino eles assim: mulher, meu filho, eu sinto muito, mas o rei desejou água e eu vou buscar água para ele. Eu não sei o que é que eles fizeram para entrar naquele lugar. Eu não sei como eles fizeram para pegar água no meio daquele exército, daquela multidão. Mas eu sei de uma coisa: eles desejaram realizar o desejo do seu rei. Sabe qual é o desejo do rei Jesus? É que o seu coração seja dele. Sabe qual é o desejo do rei Jesus? É que este mesmo coração seja pregado para as nações. Essa mesma paixão pelo Filho de Deus seja liberado para as nações. E quando isso acontecer, o desejado que vem virá. O desejado que vem virá. Tá faltando, cara, 3 valentes. Tá faltando os 3 valentes. Tá faltando 3 valentes nessa geração. Tá faltando aqueles valentes onde eles vão olhar: esposa, eu amo a sua chapinha, mas eu quero dizer para você, eu estou vivendo em direção a fazer a vontade daquele que eu desejo. Está faltando isso na minha geração. Pessoas que realmente desejam, pessoas que não se prostituem, pessoas que não são influenciadas, pessoas que não estão preocupadas em viver algo. Creio. Brasil, nação brasileira, eu quero dizer algo para você, que é aqui em Imperatriz do Maranhão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar uma noiva apaixonada. Jesus, ele não está voltando para buscar uma noiva que é mais influenciada pelo mundo do que por ele. Jesus não está voltando, Brasil, para buscar músicos, pastores que andam se aproveitando dos seus dons, em vez de amar a presença dele. Jesus está voltando para buscar uma noiva que não se prostitui, Brasil. Jesus está voltando para buscar uma noiva que não foge daquilo que é a sua vontade. Escute isso, nação brasileira. Escute o que eu estou dizendo. Ele está cansado desse falso evangelho. Ele está cansado dessa mentira. Ele está procurando os valentes. Ele está procurando os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade, os apaixonados, os que não se prostituem, os que não negociam. Escute isso, nação brasileira.
Escute isso, Estados Unidos da América. Escute isso, Inglaterra. Escute isso, nações.